Paz e graça, tudo bem com você? Hoje nós continuamos naquela série de ensino no caminho de Emaús e hoje nós vamos tratar de alguns outros assuntos que são pertinentes no texto. Nós vamos fazer uma breve exegese, uma breve interpretação para que nós possamos fazer também uma aplicação pessoal, uma contextualização, trazendo para os nossos dias. Bom, primeiramente, quando nós falamos desse texto, nós estamos falando de uma narrativa histórica, nós estamos falando não de uma ficção, nós estamos falando não de uma alegoria, nós estamos falando de algo que realmente aconteceu. Foi uma história que realmente aconteceu, nós temos personagens, nós temos geografia, nós temos o espaço e tempo revelado. Então foi uma história verídica, uma história real. E logo no início da descrição, o evangelista vai dizer naquele mesmo dia, dando sequência à história revelada lá no sepulcro. Naquele mesmo dia, no mesmo dia em que as mulheres foram no sepulcro e viram que ele estava vazio, que o corpo não estava lá, e receberam a revelação dos anjos. Naquele mesmo dia, os discípulos então estão saindo de Jerusalém e eles estão indo em direção a Emaús. E aquele dia não foi fácil. Nós estamos falando de um dia difícil. Nós estamos falando de um dia que provavelmente eles queriam esquecer. Eles desejaram, provavelmente, com todo o seu coração, tentar apagar o que havia acontecido, apagar da memória a frustração, o desânimo, apagar da memória a decepção, a grande decepção que eles estavam sofrendo. Era um dia mau, não era um dia bom. Era um dia mau. Era um dia mau porque, ao que tudo indicava, a frustração era grande, porque parecia apresentar diante daquele cenário em que eles estavam vivendo que talvez Jesus era nada mais, nada menos do que mais um impostor, além de tantos que já haviam surgido no cenário de Israel, representando o seu Messias. Enfim, havia uma confusão, mas era um dia mau porque muita coisa estava em jogo. Porque quando nós falamos naqueles dois homens, que provavelmente eles incluem ali o cenário, o conjunto dos 70 discípulos, que Jesus recrutou ali no final do seu ministério, quando nós falamos desses dois homens, muita coisa está em jogo quando eles largam a sua família, eles largam a sua profissão, eles largam os seus afazeres para se dirigirem e atenderem ao chamado de Cristo. Então muita coisa havia em jogo. Eles estavam voltando, desanimados, decepcionados para a sua vida, para a rotina de cada um. O perigo da família provavelmente era iminente, o perigo que eles haviam de passar, porque eles acompanharam o desenvolvimento daquilo que os fariseus e saduceus chamavam de seita, e os fariseus e saduceus não iam deixar barato aquela tamanha conspiração, como eles assim chamavam, de o caminho, por ter feito uma rebelião tão grande. Muita coisa estava em jogo, e aquele dia era um dia mau. O dia mau vem, e existem dias na nossa vida que nós queremos esquecer. Existem dias na nossa vida que, se nós pudéssemos apagar, nós apagaríamos da nossa memória. O escritor aos Efésios, o apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 6, no versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir ao dia mau, porque o dia mau é uma realidade e o dia mau vem. Provavelmente você tem um dia na sua vida que você queria apagar, que você queria riscar da memória. Um dia que não foi bom, um dia que foi não somente desagradável, mas foi horrível e ficou marcado na sua história, na sua vida. O dia mau. O dia mau vem para todos nós, é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir esse dia mau e possamos estar firmes para superarmos essa dificuldade. Sim, o dia mau vem, ele faz parte das nossas vidas, mas graças a Deus que ele vem e ele passa
por mais difícil que ele seja, por mais forte que seja o vento, ele vem e passa. E aquele dia estava passando, embora eles ainda não sabiam, embora eles ainda não estavam sentindo, mas aquele dia difícil ia passar. O escritor inicia dizendo, naquele mesmo dia. E os detalhes do texto são muito interessantes e são necessários para nós entender o desenrolar, o desfecho da história. Naquele mesmo dia eles iam, os dois, para a aldeia chamada Emaús. Eles estavam se distanciando do local aonde eles haviam recebido a chamada. E geograficamente falando, Jerusalém ficava bem mais acima do nível do mar do que o vilarejo de Emaús. Então eles, quando resolvem sair de Jerusalém, eles começam a declinar geograficamente. E trazendo para o contexto espiritual, eles começam a declinar espiritualmente e moralmente também. Porque quando nós nos afastamos de Cristo Jesus, o declínio é visível nas nossas vidas, através dos nossos atos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Então, muito cuidado com as decisões que nós tomamos no calor das emoções, porque as emoções, elas traem a nossa percepção, elas traem o nosso coração. Eles estão saindo, eles estão descendo, eles estão declinando, porque eles estão se afastando do propósito, eles estão se afastando da vontade. E o dia foi tão mau, foi tão terrível, que o sofrimento daquele dia conseguiu apagar o vislumbre da promessa, conseguiu apagar a intensidade das palavras do próprio Jesus. Todos os sinais, todos os mistérios realizados e desvendados diante dos seus olhos, parece que não foi suficiente diante de tamanha dor e diante de tamanho sofrimento. Cuidado com o dia mau, porque o dia mau ele é torturante, o dia mau ele é tão difícil que ele faz com que, por um breve momento, nós nos esqueçamos das promessas do Senhor, nos esqueçamos daquilo que a sua palavra diz, nos esqueçamos daquilo que o Senhor já nos prometeu. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 23, ele nos faz um alerta, que fiel é aquele que prometeu. Então, mesmo diante do dia mau, confia no Senhor, confia naquilo que Deus já falou, confia naquilo que está escrito, confia naquilo que Deus já falou através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, através dos seus dons, porque nem um dia pode ser o dia mais terrível que for, pode ser o dia mais difícil que for, nem um dia é capaz de apagar a promessa que Deus tem na sua vida, nenhum dia é capaz de neutralizar, de erradicar o plano que Jesus tem para a sua história. O dia mau vem, mas ele passa, e graças a Deus que ele passa. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.